daí já falo assim, passo a palavra para o professor, aí já entra. Qual que é a ordem do sumário mesmo? Deixa eu olhar aqui, agora tem que colar. Tem que pegar Rafael. uma cola. Primeiro a doutora Isabela, depois a Isabela, depois o Isabela, professor Igor, Isso. Tayara, Tayara, Rafael, Ah, tá, Rafael, beleza. Hernani e Diogo. Hernani e o Diogo. Tá bom. Isso. Beleza? Peraí, teve alguém que caiu. A Tayara. Oi. Ai, voltou. Tá, voltou. Voltou. Então vamos começar. Então eu vou dar o start lá, já começa e vem pra cá. Vou só iniciar. Tá bom? Se alguém estiver acompanhando aí. Nossa, eu sou atrapalhando. Se alguém estiver acompanhando daí pelo Facebook, vai ver que tá com atraso lá, mas isso é normal, tá? Porque eu tô passando de um programa para o outro, então sempre vai dar um atraso. Dá um delay. Dá, e um delay grande. Mas vou lá. É. Então tá, vamos iniciar então. É que tá conectando aqui, eu não sei qual que é o problema que tá tendo no Facebook. Catone, dá um sorriso aí que eu vou tirar uma foto sua. Gente, estamos ao vivo já aqui pelo Facebook. Boa noite a todos. Estamos ao vivo com a nossa segunda live de lançamento do livro Constitucionalismo e História do Direito. Para quem ainda não adquiriu a obra está com preço promocional no site da Conhecimento. Em breve eu vou colocar nos comentários, depois vai aparecer o link, né, para quem quiser adquirir. Boa noite aos professores que estão aqui, professor Catone, Igor, Diogo, Hernani, Rafael, doutora Isabela e Tayara. Muito obrigada, viu, gente, pela aceitar. Agora eu vou passar, então, a palavra ao professor Marcelo Catone, que vai conduzir aí essa conversa na nossa live. Tá bom? Fiquem com ele, só um minutinho. Obrigado, Vanesca. Boa noite a todas e a todos. A gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando essa live de lançamento da segunda edição do livro Constitucionalismo e História do Direito, que é lançado pela Conhecimento Livraria. Hoje nós vamos tá aqui com a gente os professores, as professoras, né? Isabela, Igor, quem mais? Rafael, né? Hernani, Diogo, Tayara, né? Agradecer a elas e a eles por estarem aqui presentes, né? Esse livro é um livro em homenagem, né, a um grupo de historiadores do direito, né, que pelo menos faz um diálogo com a história do ponto de vista do direito, mas não só, como é o caso do professor Antônio Manuel Espanha, a quem homenageamos em memória, né? O professor Cristiano Paixão, né? O professor Ayrton Zirlander, o professor Ricardo Marcelo Fonseca e o professor Samuel Rodrigues Barbosa. Né? A primeira edição desse livro foi prefaciada pelo professor Ricardo Marcelo Fonseca, quando ele era presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito. Né? Hoje, o professor Ricardo é o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná. Estaria também conosco aqui o professor
Gustavo Silveira Siqueira, mas o professor Gustavo, infelizmente, ele tinha um compromisso anteriormente agendado, então ele envia os seus cumprimentos a todas e a todos na expectativa de que numa próxima oportunidade nós possamos estar juntos, né? Nós vamos seguir aqui, grosso modo, aquela que seria, então, a ordem do sumário. Lembrando, né, aqueles e aquelas que acompanharam a live da semana passada, que o livro ele começa com 5 capítulos introdutórios que vão tratar, sobretudo, da relação entre a teoria da história e hermenêutica crítica, né? Como contribuição, então, portanto, do ponto de vista do direito, nesse diálogo com a história. O primeiro grande tema, que em constelação, vamos dizer assim, para usar uma expressão do Walter Benjamin, surge no texto, é justamente no capítulo 6, cujo título é Minas Setecentista e Inquisição, 1700-1774, o paradigma indiciário e sua contribuição para a análise das tensões constitutivas entre normas e práticas nas denúncias de feitiçarias presentes nos cadernos do promotor. Esse texto, eu tenho a felicidade, né, de ser coautor da Isabela de Andrade Pena Miranda Corbi, a quem eu cumprimento, agradeço mais uma vez que esteja aqui presente, e para quem eu passo a palavra inicialmente. Isabela. Boa noite a todas e todos. Agradecer a oportunidade, agradecer a Livraria Conhecimento, né, desse espaço aqui, e agradecer a possibilidade de estar sob a orientação do professor Marcelo nessa pesquisa e registrar a alegria de estar ao lado de tantos queridos e queridas em várias cidades aí, e a gente está tendo essa oportunidade. Bem, esse texto aqui, né, esse capítulo, são discussões do projeto de doutorado, está sendo desenvolvido desde 2018, sob a orientação do professor Marcelo, e é uma proposta de lapidação, né, desde a época do ingresso. Essa pesquisa também é coorientada pelo professor Alexandre Marcussi, do Departamento de História da UFMG, que contribuiu imensamente para a construção da primeira versão desse capítulo. Depois, eu preciso agradecer, deixar o registro à professora Adriana Romero, que, no momento de realização de uma das disciplinas do doutorado, seminários de tese, eu tive a oportunidade de receber muitas sugestões e observações da professora Adriana. Então, foi nesse primeiro momento, seminários de tese, que se apresentou para um debate, né, público com historiadores sobre o tema. Por mais 3 oportunidades, esse capítulo já passou por um debate. Em 2018, no 7º encontro de pesquisa em história da UFMG, por volta de maio. Em setembro, eu tive a possibilidade de levar ele ao Congresso Brasileiro de História do Direito, na faculdade da USP. E, em 2019, na banca de qualificação, a primeira banca do programa de pós-graduação em 2019. Então, esse texto é um acúmulo, né, uma reflexão sobre críticas recebidas nesses espaços, e agora, com essa publicação, coloca para uma pesquisa com diálogo com o público ainda maior, sendo registrado que sempre como interlocução entre os historiadores e os juristas. Bem, o que essa pesquisa propõe? É analisar as denúncias de feitiçaria realizadas no período de 1700 a 1774 nos territórios coloniais mineiros. Essas denúncias foram enviadas à Inquisição Lisboeta e arquivadas nos cadernos do promotor, que é o corpus documental dessa pesquisa. Ao longo do artigo, né, desse trabalho, eu explicito o que são os cadernos, os motivos dessa escolha, sobretudo o instrumental teórico que vai auxiliar o manejo e a leitura dessas fontes primárias, por meio da análise de um artigo em específico,
Sinais, raízes de um paradigma indiciário do historiador Ginsburg. E também apresenta os objetivos iniciais e as hipóteses que vêm sendo formuladas. Eu acredito que essa pesquisa retoma um tema no processo da modernização do direito, em especial na cultura portuguesa. É importante, inclusive, para tentar entender qual foi o contexto jurídico e cultural português da virada do século XVIII para o século XIX, que também impacta aqui nos territórios coloniais, né, das nossas colônias. Então, é importante deixar registrado que esse caderno do promotor, que eu vou dizer melhor o que é, já à frente, ele foi um encontro da minha pesquisa de mestrado, portanto, essa pesquisa de doutorado é um desdobramento das investigações do mestrado, que foi feita sob orientação da professora Mônica Sete Lopes, e ali eu encontro o problema da tese, né? O problema que eu trago. Qual que é esse problema? É que no meio desses cadernos do promotor, onde eu fiz uma pesquisa mais curta, de 1745 a 64, eu localizo como o maior número de denúncias de condutas justamente de feitiçaria. E isso já me deixa intrigada, né? E nesse momento eu já começo a fazer uma pesquisa que me demonstra que eu tenho pouquíssimos processos de feitiçaria, ou seja, essas denúncias não se desdobram, não instauram-se processos. Portanto, o que eu estou propondo, né, eu e o professor Marcelo aqui, é justamente tentar analisar esse elemento que desperta atenção sobre essas denúncias, o fato delas terem ficado estacionadas nos cadernos do promotor, é um termo conceitual de dois historiadores, o professor Aldair Rodrigues e a Maria Leônia, ou seja, elas não se instauram em processo. E esses autores apontam que durante esses 74 anos da história, eu tenho apenas 6 processos inquisitoriais. E é esse dado que traduz o problema central da pesquisa, que se revela de tal forma: quais foram e eram as tensões constitutivas dos sentidos e expectativas normativas entre a colônia e o reino, que ensejaram o descompasso entre o número de denúncias e o número de processos originados, ou seja, o que se instaurou após essas denúncias, tendo como componente intrínseco dessa análise a distância mensurada sempre, né, em tempo, espaço transatlântico, metrópole e colônia. Portanto, o problema da investigação é desvendar como ocorreram essas tensões entre normas e práticas no interior de uma própria realidade social, dentro de um recorte temporal de 74 anos e espacial da colônia mineira. Então, fazendo esse breve panorama, eu passo para a abordagem do marco teórico que está aí mais esmiuçado no capítulo, que é o método indiciário desenvolvido pelo Ginsburg. E quando a gente fala de Ginsburg, a gente tem que trazer quem é ele, né? Ele é um dos precursores da microhistória, uma escola historiográfica italiana consolidada em 1981, com a concepção de uma coleção intitulada Microhistória, dirigida por ele e pelo professor Giovanni Levi. E qual que era a proposta dessa escola? Deslocar um olhar dos grandes eventos para os subalternos, seja em sua individualidade, na obra dele Queijo e os Vermes, ou na coletividade, na obra Andarilho do Bem, visando uma história vista por baixo. Então, o que a gente tem? A possibilidade da microhistória se desdobrar também numa formulação alicerçada em proporcionar visibilidade aos ditos marginalizados da dita história oficial, porque isso também é questionável. Será que temos uma história oficial? Sistematizando informações sobre o cotidiano de pessoas comuns e os associando a temas da história dita tradicional. E é esse desdobramento que dialoga em grande medida com a proposta dessa pesquisa. Por quê? Que um dos objetivos é refazer uma história sobre os mecanismos de criminalização de um grupo
subalterno indexado como feiticeiras e feiticeiros dentro da história institucional inquisitorial nos territórios coloniais mineiros. Então, Ginsburg traz para a compreensão desse manancial, desse corpus documental, uma possibilidade de fazer uma costura, né, que é a proposta do final do capítulo, entre o paradigma indiciário e o objetivo central da tese, que é a análise dessas denúncias. E essa proposta é aventar as possibilidades de contribuir do método indiciário para o fazer historiográfico e jurídico no desenvolvimento da pesquisa. Todas as probabilidades desse método me permite a caracterização da denúncia como um indício, como um vestígio. E né, após o caminho percorrido, o mais adequado, tanto para o manejo, como para a transcrição, como para a interpretação desse documento, que tudo isso faz dentro de uma ciência própria chamada paleografia. Uma vez que esse conjunto, provavelmente, de denúncias, permaneceu marginal a uma prática oficial da Inquisição. E aqui eu vou finalizando com uma crítica, e recuperando a fala do professor Flávio Pedron, da última live, como o direito, às vezes, é cruel com a história. E é isso um ponto também que se pretende com esse capítulo. Porque esses elementos explicitados viabilizam uma releitura de modo mais eloquente de passagens que são repetidas de forma enviesadas, retóricas, genéricas, de supostos fenômenos, principalmente como a da história institucional de grandes feitos da Inquisição e seu enganoso ideia medieval. Por quê? Esse termo já é arraigado de preconceitos, não condizentes com a realidade social, política, cultural da Idade Média. E essa visão é presente nos trabalhos jurídicos, nos quais desconsideram o caráter moderno, a racionalidade e a complexidade inerente à estrutura da Inquisição. Porque a Inquisição é moderna em Portugal, possui uma estrutura, uma organização racionalizada, contendo cargos com funções bem definidas e distintas, sobretudo entre quem acusa o promotor e o responsável pela formação do libelo, bem como a acusação formal na Inquisição e quem sentencia. Tudo isso deixa muito explícito como a gente não pode fazer o que é muito comum de fazer uma conexão causal direta entre sistema inquisitorial e sistema acusatório, sem compreender o que ocorreu no interregno, né, na origem de ambos. Então, finalmente, acho que essa costura entre paradigma indiciário e os objetivos vão poder viabilizar o desejo, desde 2018, de construir um estudo de fronteira epistemológica, ou seja, em virtude da temática exigir uma abordagem que impede o privilégio de um ou outro campo do saber. Não tem como realizar essa pesquisa sem utilizar conceitos chaves da história para compreender o direito inquisitorial, seus documentos e legislação, e também conceitos de teoria do direito para buscar interpretar e reinterpretar os sentidos da história da Inquisição. E aqui eu finalizo dizendo que é esse o desafio de uma pesquisa com documentos primários, de fazer uma releitura para não permitirmos ficar repetindo nos manuais de processo penal e penal o que a Inquisição não foi. Ela não foi aquilo, né? Então, agradeço imensamente a editora Conhecimento e a oportunidade do professor Marcelo de estar nessa orientação junto com o professor Alexandre Marcos. Muito obrigada. Isabela, está me ouvindo? Estou. Eu quero agradecer imensamente pela sua contribuição. A Isabela, que é a nossa historiadora do direito. Né? O professor Davi Gomes, na semana passada, dizia assim, nós somos constitucionalistas, ou né, alguém que, na verdade, se aproxima da história justamente para situar, né, na sua complexidade o direito. Né? A Isabela, mais do que isso, é uma historiadora.
né? Uma historiadora e jurista, né? Bom, vou passar a palavra para o meu querido Igor Campos Viana. O Igor, na verdade, ele traz um texto que aqui no contexto do livro envolve uma reflexão sobre o poder constituinte, quer dizer, o modo, sobretudo, com que os franceses procuraram lidar com a perda do fundamento tradicional de legitimidade do direito na passagem para a modernidade, né? É através justamente do poder constituinte, se a gente for pensar num autor como Siey, por exemplo, né, que se refundaria, digamos assim, a legitimidade do direito num contexto pós-tradicional. E o Igor traz aqui uma abordagem extremamente inovadora em face do modo com que essa questão, a tensão aí entre constituinte e constituído, é tratada no direito por meio de um texto, aqui o capítulo 9 do livro, que se chama Dupla Pinça do Poder, Constituinte e Constituído em Tensão. Obrigado, Igor. Vou passar a palavra para você. Olá, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho, nesses tempos difíceis, né, que a gente vive, ter essa oportunidade do encontro, mesmo que virtual, é muito importante, assim, acalenta um pouco o coração, a alma, e estar junto com vocês é muito especial. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho que, enfim, essa obra foi lançada pouco antes, né, de toda a quarentena começar, e por isso a importância de estarmos aqui hoje reunidos para divulgar um pouco mais sobre tudo que essa obra contém e sua importância. Então, mais uma vez, agradeço também a Editora Conhecimento, né, que, enfim, já fizemos algumas parcerias, né, Marcelo? Bom, falando um pouco sobre esse artigo, né, o Marcelo apresentou aí o título, né, a dupla pinça do poder, constituinte e constituído em tensão. Bom, esse texto surge, na verdade, de um acúmulo de incômodos que eu fui juntando desde a graduação, de alguma forma. Eu lembro que lá nos idos da graduação, quando foi me apresentada a teoria do poder constituinte, sua divisão entre constituinte e constituído, pelos manuais de direito constitucional, eu sempre achava aquilo muito artificial, uma divisão muito didática, né, sobre o que separa a compreensão de constituinte e constituído, né? Então, atribuindo-se normalmente ao poder constituinte originário, aquele poder que simplesmente coloca a Constituição e evapora-se parte de então, e o poder constituído, derivado daquele que vem posteriormente, numa relação muito, muito dual e estanque entre essas dimensões do poder. Ao longo dessa minha trajetória, eu tive contato com uma outra compreensão do poder constituinte e da sua relação com o constituído, que era uma compreensão, que é a compreensão do Negri, e também nos escritos conjuntos com Hart, né, pelo menos trilogia aí do Império, Multidão e Comum, e depois escrevem Assembleia, e já o livro anterior do Negri, que é sobre o poder constituinte, em que há ali uma compreensão, me parece muito reduzida, da própria tradição do constitucionalismo, segundo a qual o poder constituinte seria aquele poder avassalador, que seria o poder revolucionário e, de alguma forma, ontologicamente democrático. O poder constituinte é aquele que toda a posse da teoria do Negri, de alguma forma, reside. E o poder constituído, para eles, seria simplesmente o que eles entendem pela tradição do constitucionalismo, que seria um aprisionamento do tempo presente no passado. E, assim, para quem conhece minimamente a obra do professor Marcelo e de vários constitucionalistas críticos e que produzem uma interpretação e uma obra interessante e complexa sobre a própria tradição do constitucionalismo, sabe que isso nada tem a ver com o constitucionalismo que a gente diz, né? Então, sobre pensar como, por exemplo, o professor Marcelo trabalha com a temporalidade, as relações entre passado, presente e futuro, para pensar o constitucionalismo. Então, essa crítica que o Negri faz à tradição constitucionalista e essa interpretação extremamente reduzida
do que seria o poder constituído, como aquilo que deveria ser simplesmente eliminado por um poder revolucionário constituinte permanente, me parecia também, apesar de se dizer radical, pouco radical ou pouco imanente, para usar o lexo do Deleuze aqui. Me parece que o poder não se opera dessa forma. Então, essas inquietações foram acumulando dentro de mim, e, de alguma forma, esse texto é um resultado de dois encontros que me trouxeram, de alguma forma, alguma resposta para esses incômodos, né? O encontro primeiro com uma teórica muito cara para mim, que é a Judith Butler, e o encontro também com Deleuze e Guattari. Então, esse texto ele se divide em dois momentos, né? Cada um desses momentos dedicados ao diálogo com esses autores, né? Então, no primeiro momento do texto, que é o diálogo com a Butler, eu proponho uma compreensão de uma ambivalência constitutiva. O que é essa ideia da ambivalência constitutiva? A Butler, enfim, em várias obras, mas de uma forma mais marcada, talvez, na vida psíquica do poder, ela vai falar sobre o processo de constituição da subjetividade, né, dos sujeitos. E ela vai dizer que esse processo de constituição do sujeito ele é ambivalente, né? A gente pensa assim, como que o sujeito se constitui? É um poder que o determina, mas o sujeito também determina o poder. Como essa relação se dá? Há uma anterioridade temporal entre sujeito e poder? Enfim, o que ela vai dizer é que, na verdade, há uma ambivalência na própria constituição do sujeito. No sentido de que o sujeito é constituído pelo poder, mas ele também constitui essas relações de poder. Então, há uma ambivalência constitutiva, um paradoxo temporal na própria constituição do sujeito. E aí me pareceu que essa lógica que ela usa para entender os processos de subjetivação poderia também ser usada para a gente compreender o processo de relação entre constituído e constituinte. Há na minha compreensão, e o que eu proponho nesse texto, né, é uma relação de uma constituição ambivalente também entre constituinte e constituído. Então, não há que se dizer de uma temporalidade prévia de um em relação ao outro, ou de uma superioridade ontológica de um em relação ao outro. A realidade se dá entre essas dimensões. Mas aí também é importante destacar que eu tenho uma compreensão própria do constituído, que não é essa ideia, talvez, clássica dos manuais de direito constitucional, como constituído como estanque, estático, fixo, rígido. Para mim, há movimento tanto em constituinte quanto em constituinte e constituído. Mas o constituído é um movimento da permanência. Para que as coisas fiquem no mesmo lugar, é necessário muito movimento para que se mantenham elas nos mesmos lugares. Então, me parece que essa compreensão do poder constituído como simples permanência ou simples passividade não diz respeito sobre a imanência, não diz respeito sobre a realidade das coisas, né? E aí, quem também me ajudou nessa reflexão foi o Rancière, quando ele fala lá no Espectador Emancipado, que ele vai criticar visões pós-modernas, dizendo as pessoas querem acabar com a divisão entre ator e espectador, dizendo que o espectador é o elemento passivo da relação. Mas olha como que essa compreensão já é repleta de preconceitos, né? Porque coloca o espectador num lugar de passividade, sendo que naquele lugar do espectador há várias ações operando no momento que o espectador está ali assistindo um espetáculo. A associação que ele vai fazer daquele espetáculo é uma associação única. Ou seja, o espectador é extremamente ativo. Ele produz vários sentidos diferentes. E aí, para o Rancière, para que a crítica possa acontecer, esse distanciamento necessário entre o espectador e ator é fundamental. Não dá para se criar uma comunidade em que simplesmente todos seríamos atores. Há uma relação necessária aí para que a própria crítica ocorra num distanciamento com o objeto criticado. Mas, enfim. E aí, enfim, essa ideia do Rancière me ajudou também a pensar esse constituído não como esse mero passivo, não como na teoria do Negri, como algo que deva ser eliminado, mas algo que também constitui a realidade. E que há movimento, um movimento diferente, um movimento de permanência, mas que também há movimento. E, enfim, então, nesse primeiro momento, no diálogo com a Butler, eu fecho essa compreensão do que eu chamo de uma ambivalência constitutiva dos poderes, né?
Então, poder, para mim, não existe um poder constituinte e um poder constituído. O poder é constituinte e constituído a um só tempo. São duas dimensões do poder. Porque uma das coisas também que eu me proponho é pensar imanentemente o poder. Eu não estou fazendo uma distinção manualística desses poderes. Estou pensando como que o poder se atua na realidade. E eu acho que a gente entender como esse poder atua na realidade nos ajuda também a poder transformar algumas coisas. Enfim, então fecha esse primeiro momento do diálogo com a Butler de uma ambivalência constitutiva para pensar agora com Deleuze e Guattari a dupla articulação do poder, que dá até a epígrafe do texto, que, enfim, tem que pegar aqui, tenho aqui. Deus é uma lagoa, dupla pinça, um double bind, que é no capítulo de Mil Platôs, do Deleuze e Guattari, eles fazem essa citação que eu acho muito interessante, tem todo um diálogo com Spinoza, do que é Deus e do que é a natureza aí, mas o mais interessante disso é pensar a própria figura da lagosta, né? A lagosta, ela tem suas pinças, né? E essas pinças, elas têm, na verdade, ela tem as duas patas dianteiras e duas pinças em cada pata dianteira. Por isso que seria uma dupla articulação, é a articulação das patas e a articulação das pinças. Então, há uma dupla articulação da própria realidade para o Deleuze e Guattari, que é constitutivo. Então, por exemplo, termos importantes na obra de Deleuze e de Guattari, como territorialização e desterritorialização, eles sempre caminham juntos como uma dupla articulação, em que um está presente no outro, e que não há uma sobreposição ontológica de um sobre o outro. Então, essa ideia, para mim, é fundamental para pensar constituinte e constituído também. Há uma dupla articulação entre esses elementos na medida que um constitui o outro, né? É no movimento, é na reiteração que existe a possibilidade de ruptura. E aí também tem um diálogo com Derrida, né? A gente pensar a iterabilidade, voltando já um pouco na Butler, mas é justamente essa ideia de um signo aberto, né? A abertura dos signos é o que permite sua ruptura. Então, é justamente na repetição que pode aparecer essa ruptura, ou esse movimento que eu vou chamar de movimento absoluto, né? Que tem a ver com o poder constituinte. Então, há uma dobra, de alguma forma, de constituinte sobre constituído, de constituído sobre constituinte. E aí eu uso algumas metáforas, eu penso também, assim, nas minhas experiências, enfim, meu pensamento caminha muito também a partir das experiências que eu vou tendo, e uma delas é no teatro. E eu não esqueço de uma aula que a gente estava tendo, que a gente trabalhava com energias internas do ator, né? Então era um trabalho de muita energia, de muito movimento, de exercício físico, que o ator fica ali exausto, e de repente você tem que parar para trabalhar o estado da presença, né? Então, quando você está ali parado, depois dessas atividades extremamente intensas, há um estado de presença do ator que, para mim, naquele momento, as coisas, sabe, quando dá aquela luz, você fala assim, poxa, é isso. É um estado de presença que há muito movimento contido naquela presença de um ator parado. Ou seja, constituído não é a ausência de movimento. Então, enfim, a partir dessas dobras de movimentos inconstituído e constituinte, eu proponho, de alguma forma, essa abordagem que o Marcelo chama de nova, mas, enfim, que é uma abordagem que dialoga com o que ele vem dizendo também, de uma tensão, de fato, entre constituinte e constituído. Talvez eu jogo outras luzes possíveis nessa tensão, através de outros autores também, mas para pensar, na verdade, de uma forma imanente, radical, como que o poder se opera. Então, é nessa aposta de uma ambivalência constitutiva entre constituinte e constituído que eu pretendo, de alguma forma, contribuir para as discussões do poder constituinte e para toda a tradição do constitucionalismo e da história do direito. É isso, obrigado pela oportunidade. Bom, quero agradecer aí mais uma vez a contribuição do Igor, extremamente rica, atual, né, importante, quer dizer, é uma reflexão filosófica de fundo aí sobre a imanência do poder, né, que isso é muito interessante, né, de como é possível fazer uma reflexão filosófica sem se colocar na torre de marfim do filósofo que
né, ter uma visão panorâmica do mundo não implicada justamente na sua dinâmica constitutiva, né? Exatamente essa perspectiva, né, de um compromisso, de uma implicação com essa dinâmica constitutiva extremamente tensa, né, que o Igor explora nesse texto. Eu vou passar a palavra para o professor Hernani Salles da Costa Júnior. Trata-se de um texto, né, que eu tive assim, a felicidade de ser coautor, em que o título é A Bandeira Anticorrupção e as Patologias de uma Identidade Contada de uma Vez por Todas. Na verdade, é um texto, claro, vou deixar para o Hernani fazer a exposição, que retoma uma questão que permeia todo o debate do livro, que diz respeito aos chamados males de origem, né, que corromperiam, né, geneticamente a própria nacionalidade brasileira. Quer dizer, a corrupção, então, portanto, como um elemento constitutivo intrínseco, né, da brasilidade que ele pretende, que justamente esse texto vem problematizar. Né? Essa crítica, então, portanto, a uma identidade contada de uma vez por todas, permeia todo o debate desenvolvido ao longo do livro. Então, eu quero agradecer muito ao Hernani pela oportunidade, né, de escrever junto com ele, né, e de contar com a sua contribuição para essa edição do Constitucionalismo e História do Direito. Hernani, vou passar para você. Olá, boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Tá, eu gostaria, então, de agradecer inicialmente ao professor Marcelo Catoni pelo convite, né, de fazer parte desse livro, né? Esse livro ficou muito interessante, né, cujos temas aí compõem um grupo de pesquisadores brilhantes que, de alguma maneira, compõem uma tradição tão importante, né, tão relevante hoje no cenário nacional, que a UFMG representa, que é coordenado pelo professor Marcelo Catoni. Então, para mim é uma alegria mesmo, assim, sabe, fazer parte desse grande projeto, né, de se pensar essa relação e essa tensão também entre constitucionalismo e história do direito, né. Então, assim, diante da obra, né, Constitucionalismo e História do Direito, acho que a grande contribuição desse texto, né, que foi escrito, como o próprio professor falou, em coautoria com o Marcelo, é tentar, na verdade, seguir aqui duas direções. Acho que existem duas direções. Essa contribuição, ela trabalha em dois sentidos, né. Acho que, primeiramente, assim, de tentar fazer uma história do tempo presente, né, bem no sentido lá do François Doce, né, de tentar analisar as manifestações de junho de 2013, né, com um olhar ainda dentro do presente, tentar, a partir desse presente, interpretá-lo, né. Então, é um desafio, né, esse desafio, ele não está desprovido de riscos, né, assim, de analisar o presente, né, mas eu creio que seja possível, né, eu acho que essa que foi uma das intenções, especialmente porque as manifestações de junho, elas são um evento que faz parte de um passado aí super recente, mas que ainda, né, seus sentidos, seus desdobramentos ainda estão sobre nós, então eu vejo isso como extremamente relevante pensarmos sobre, né. Eu acho que uma segunda contribuição seria justamente de analisar, né, a bandeira anticorrupção que vai emergir nos movimentos de junho de 2013, a partir dos vestígios, dos rastros do imaginário social brasileiro, e também analisar essa bandeira como uma espécie de legado de uma tese, da tese que eu acho que é predominante, né, tanto no contexto do discurso do senso comum, quanto no discurso científico, que é a tese do patrimonialismo, né. Então, eu vejo, então, que há uma relação entre a forma como o imaginário vê a questão da corrupção e a forma como a teoria pensa a questão da corrupção, né.
uma relação que, na verdade, que me parece mais uma confusão, né? Que é um reforço de pensar a corrupção sempre como, como algo intrínseco, né, à identidade brasileira e, portanto, constitutiva de um vício da nossa cultura, né, como se a nossa cultura, né, ela tivesse viciada na medida em que a corrupção seria a chave para poder compreender todo o dilema nacional, né. Então, numa perspectiva, então, majoritária do senso comum, numa perspectiva majoritária também da teoria acadêmica, e que une autores tão diversos, mas cujo o marco inicial, sem dúvida, é a figura da cordialidade, do homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda, né, em que vai se pensar ali a questão, especialmente dos traços do personalismo, da familiaridade, como traços distintivos da nossa identidade nacional. É a partir dali, né, que vai se traçar, então, todo um percurso de autores, de uma tradição, que vai pensar a corrupção como a causa, né, de alguma maneira, em última instância, de todos ou quase todos os problemas sociais e econômicos do Brasil, né, como se houvesse uma espécie de mal de origem, né, como se desde a fundação do Brasil, né, ligada à questão da herança ibérica, a gente teria ali um elemento que pudesse explicar, né, todos os comportamentos perversos no que diz respeito às instituições políticas até os dias de hoje, né. Então, o texto, né, ele vai identificar o tratamento da corrupção, esse tipo de tratamento dado à corrupção, como patológico, né, como uma espécie de compulsão à repetição, né, utilizando aí o termo de Freud, né, que é interpretado por Paul Ricoeur, né, que analisa que povos também podem viver, então, processos, podem ser submetidos a compulsões, podem ser submetidos a patologias da memória, né, é justamente esse tratamento que acaba lidando com uma noção cristalizada da nossa identidade, né, acaba reforçando a ideia da corrupção como uma espécie de contínuo histórico, né, como uma espécie de entidade, uma entidade demiúrgica que explica tudo, que assimila tudo, né. Enfim, então, essa leitura, ela é traduzida no texto como uma leitura continuista, linear da nossa história, né, como se houvesse uma espécie de espinha dorsal, né, em que as transformações da nossa história, as experiências diversas da nossa história, fossem sempre interpretadas como uma mera variação do mesmo, né. Então, é como se o passado, ele amarrasse, de certa forma, o presente, né, um passado que não quer passar, um passado que nunca passa, né, daí a ideia de patologia, né. De certa forma, esse passado, né, esse passado é o tempo todo enfatizado, reiterado, reintegrado, ele, na verdade, se traduz como um excesso de rememoração, um excesso de repisar sobre esse tema, que é reproduzido hoje, né, pela mídia, né, a partir da forma como ela identifica e como ela traduz a questão da política, da escolha mesmo das notícias a serem veiculadas, da própria linguagem utilizada, da espetacularização, né. Então, tudo isso conduz, né, à ideia de que, se de certa forma, na ditadura, né, houve um excesso de esquecimento, né, sobre o problema da corrupção, a gente pode dizer que desde da redemocratização a gente tem, ao contrário, né, um excesso de rememoração sobre a questão. Então, né, diante desse pano de fundo que o texto vai trabalhar, eu queria só apontar algumas considerações, assim, né, sobre isso, assim, para a gente até finalizar minha fala. Primeiramente, assim, diante desse pano de fundo é que se forjam, né, no contexto das próprias jornadas de junho, problemas prioritários, né, como a própria cruzada moralista, né, contra a corrupção, contra a bandeira, né, que vai ali se fortalecer e que vai tomar um lugar de destaque em detrimento de outras pautas populares, né. Então, a gente tem aí um esvaziamento das bandeiras populares, né, das reivindicações né, que vão tratar de temas como desigualdade, de violências simbólicas, né, em nome de uma espécie de um consenso em torno da ferida nacional, tá? Então, no contexto das jornadas de junho, que pode ser marcada por uma heterogeneidade de pautas, de bandeiras, de lutas, né, a gente vai
vai visualizar ali nesse próprio contexto ali, especialmente ali a partir do fim mesmo das manifestações, nos últimos momentos, momentos em que as manifestações atingiram o maior número de adesão de pessoas, a gente vê um processo justamente de homogeneização, né, que apaga essa heterogeneidade, né, de pautas, né, uma tentativa, assim como o Zizek vai dizer, uma tentativa de talvez nomear o mal-estar, né, do Brasil. Né? E justamente essa tentativa acaba conduzindo também a uma dificuldade de se desenvolver o caráter justamente progressista do movimento de junho. Né? E essa dificuldade de ver a corrupção, né, na verdade, isso tudo vai de alguma maneira conduzir a uma dificuldade de ver mesmo a corrupção não como a explicação do problema, né, mas como parte do problema. Né? Então, a corrupção deixa de ser vista, ela não passa a ser vista como algo ligado ao funcionamento próprio do capitalismo. Né? Então, no contexto das jornadas, o que a gente consegue ver são justamente bandeiras, bonecos, que nunca eram a cara exatamente do empresariado do Brasil, mas é sempre a cara ali de políticos identificados com o Estado. Então, a gente tem ali, naquele movimento, uma tentativa de se identificar diretamente o problema da corrupção com o problema do Estado, né, sem entender justamente que não há oposição entre Estado e mercado. Há, na verdade, uma relação aí promíscua, né, entre eles, e que só é possível de entender no próprio funcionamento próprio do capitalismo. Né. Por fim, tudo isso, né, os riscos e esses perigos assim, da cristalização da imagem da política nacional é, de fato, de uma potencialização de uma narrativa desqualificadora do Estado e, consequentemente, também uma narrativa desqualificadora do próprio regime constitucional democrático como um todo. Né? Eu acho que uma expressão interessante da Maria do Carmo Campelo de Souza, que é também enfatizada pelo Vinícius Lima, né, que trabalha com essa questão de mídia e corrupção, é justamente a expressão do system blame, né, da ideia de culpar o sistema, né. Então, os perigos do system blame, né, os perigos de uma narrativa puramente depreciativa, desqualificadora da política como um todo, podem, de fato, representar o descrédito com as instituições e o modo como essas narrativas também podem abrir ciclos de ruptura com a ordem constitucional democrática. Então, desde as jornadas de junho, nós temos visto assim, o tanto que movimentos de retorno à ditadura militar, né, né, movimentos também que têm ganhado uma adesão, como discursos oposicionistas do legislativo, do executivo, parecem ter como base essa narrativa desqualificadora da política fomentada por essas bandeiras, né, anticorrupção, né. Então, acho que esses são os pontos aqui, acho que alguns pontos relevantes, acho que o mais importante é que o pessoal leia, né, mas para instigar o pessoal a de fato ler essa obra, que está a coisa mais linda. Então, acho que é isso, Marcelo. Não, eu tenho que te agradecer, Hernani, muito, inclusive, pela oportunidade da realização da sua pesquisa de pós-doutorado, né? Tem sido um diálogo muito grande, né? E uma oportunidade que eu realmente tenho que te agradecer imensamente pelo tanto que eu pude aprender com você, né? Aprender com você, e nesse sentido eu cumprimento, né, a todo mundo que está aqui, porque realmente esse diálogo é um diálogo realmente de aprendizagem e um diálogo extremamente rico, né? Esse texto, ele ao mesmo tempo, não sei se o Hernani concorda comigo, dialoga com o doutorado, né, com o constitucionalismo do atraso, sob a orientação da professora Mônica Sete Lopes, mas também com o projeto de pesquisa do estágio pós-doutoral, né, que envolvia, mais uma vez, uma reflexão sobre tempo e Constituição, né, o qual, inclusive, resultou um artigo recentemente também, né,
enfim, eu tenho que te agradecer imensamente pela possibilidade, viu? Obrigado. Na sequência aqui, eu gostaria, na verdade, de passar a palavra para a professora Tayara, Thalita Lemos, né? Esse texto que é fruto de um diálogo também do período do pós-doutorado, quer dizer, de um diálogo desenvolvido entre nós, né, Tayara, sobre um tema que, de alguma forma, está correlacionado a essa discussão sobre o problema da corrupção como corrupção do Estado, né? Da ideia, então, portanto, de uma cooptação pelo Estado de camadas populares, né? E a tentativa realmente de desconstrução dessa narrativa e de reconstrução, então, portanto, da importância do trabalhismo na história brasileira, né? Então, o capítulo 13, né? Por coincidência, 13, chama-se Trabalhismo no Estado Novo, um conceito em disputa na construção da cidadania, né? E é também um mergulho, então, portanto, numa reflexão crítica em torno das narrativas, né? Que se entrelaçam criticamente com a chamada tradição dos retratos, né, ou dos intérpretes do Brasil. Então, quero te agradecer imensamente, Tayara, por estar aqui conosco e pela contribuição que você traz, e dizer que é uma honra para mim muito grande poder ser seu coautor nesse texto. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço muito. Bastante. Vocês estão me escutando? Não, né? Ao Marcelo, Sim. aos colegas presentes, Isabela, Inane, Diogo, Igor, Rafael, e a editora Conhecimento, né, por ter publicizado o resultado das nossas pesquisas e dizer, assim, que é um momento especial, porque mesmo que nós estejamos longe uns dos outros, a gente está partilhando os resultados das nossas pesquisas que orbitaram e orbitam em torno de um projeto de pesquisa muito maior, que é o projeto de pesquisa do professor Marcelo Catoni, que é desenvolvido na UFMG, sendo que cada capítulo e cada uma dessas nossas pesquisas compreende um eixo desse grande projeto de anos de dedicação à academia, que é o projeto Contribuições para uma Nova História e Teoria do Processo de Constitucionalização Brasileiro no marco da teoria crítica da Constituição. Cada pesquisa nossa tem esse traço, né, da teoria crítica da Constituição, dessa tradição que na última live, ao explicar os primeiros capítulos desse livro, os professores Adamor, Davi e Flávio explicaram tão bem. O professor Marcelo já adiantou, né, que nesse caso foi o capítulo, ele é um resultado da minha pesquisa em 2018, no doutorado, intitulado Trabalhismo no Estado Novo, conceito de disputa na construção da cidadania, e ele se situa no eixo da pesquisa, no quarto eixo, no quinto eixo dessa pesquisa do professor Marcelo Catoni, que compõe 7 eixos dentro da teoria da Constituição e da história do direito no Brasil, sendo que a gente estuda um pouco o Estado Novo, a Revolução de 30, os desdobramentos, né, e o lugar onde se localizam as disputas por direitos sociais no Estado Novo. Tá? Esse projeto, né, que foi o pós-doutorado, esse texto que significa o resultado dele, ele se localiza dentro desse projeto maior, porque ele tem esse traço de levar em conta que essas lutas jurídico-políticas, elas também são lutas por reconhecimento, e essas lutas por reconhecimento possuem um papel central dentro da história do direito, né, e aí que a gente, através dessa pesquisa, a gente tenta compreender como o trabalhismo, tal como foi construído, interfere na constituição do conceito de cidadania e na construção dos direitos sociais. E nesse caso, porque na verdade a memória
memória significa o passado, ela atribui significado ao passado, né? E, nesse caso, a memória dos trabalhadores, no período que precede a conquista de direitos sociais no Estado Novo, entre 37 e 45, ela se apresenta como orientação cultural para a vida presente, e também se apresenta como uma perspectiva futura, como promessa. Assim, a teoria da Constituição, ela aparece como chave interpretativa, porque ela leva a sério o caráter histórico, institucional do direito constitucional, no horizonte da tradição do constitucionalismo moderno, visto como um processo de aprendizagem social, em longo prazo, aberto ao como gosta de dizer Catone, né, o professor Marcelo, das lutas por reconhecimento. Daí que importa entender as disputas de narrativas acerca do trabalhismo, que muitas vezes confundem esse fenômeno, o trabalhismo, e essa categoria também, né, histórica, com o populismo. Então, a nossa pesquisa, ela busca diferenciar a categoria de trabalhismo no Estado Novo da categoria de populismo, que é uma categoria que tem uma visão de doação de direitos aos trabalhadores, né, a categoria de populismo, buscando compreender como que a classe trabalhadora lutou pela conquista desses direitos, não recebendo simplesmente por generosidade de Getúlio Vargas ou do Estado Novo. Com isso, nós tentamos explicar as dimensões da cidadania, revisitando alguns autores que vinculavam a cidadania a uma concepção de regulação do trabalho, como se só fosse cidadão quem trabalhasse e merecesse ser cidadão, né? Por exemplo, Wanderlei Guilherme dos Santos, cidadania e cidadania regulada. Então, apenas gozaria direitos aquele que tivesse um trabalho regulamentado dentro das perspectivas de regulação do trabalho elaboradas durante a Era Vargas. Essa perspectiva de cidadania regulada, como é chamado, né, por Wanderlei Guilherme Santos, ela poderia produzir uma maior estratificação social e aprofundar as desigualdades sociais, que é algo muito próximo do que a gente, por exemplo, vê hoje com a precarização e a uberização do trabalho, né, essas categorias não regulamentadas e que sofrem uma precarização de direitos imensa. Então, esse trabalho de investigação da cidadania e da categoria de trabalhismo se deu compreendendo melhor a dinâmica da história, da historiografia e as suas relações com o direito, na Constituição dos Direitos Sociais, mas também de um projeto constitucional, de um projeto de Estado, que se deram no período do Estado Novo. Então, o trabalhismo ele é compreendido através das narrativas de resistência e das memórias subterrâneas, que é um termo cunhado por um historiador chamado Michel Pollack. A cidadania, então, por sua vez, ela é compreendida por meio desses direitos, que são essas memórias subterrâneas, né, que escapam às narrativas oficiais contadas pelo Estado. Para chegar nesses resultados, nós investigamos o fenômeno do trabalhismo no Brasil, especialmente a partir das interpretações de Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, Adalberto Paranhos, né, que são historiadores importantes dentro dessas categorias, contrapondo de forma crítica essa categoria de trabalhismo a de populismo. E nós demonstramos que a história da constitucionalização e os direitos sociais não são dados, mas construídos a partir dessa luta, das lutas e das narrativas em disputa, né, sem ignorar também, obviamente, essas narrativas oficiais. Então, nós tentamos desconstruir as percepções de uma cidadania e de uma democracia apenas possíveis a partir da seção de direitos sociais por parte do Estado Novo, buscando entender que dar voz aos trabalhadores, devolver a palavra operária por meio do resgate da memória coletiva, é perceber o que se constitui a partir dessas práticas sociais. Então, analisar a disputa de representações e de narrativas não significa dizer que deve ser feita uma análise subjetiva da história. Para além do embate na historiografia, por exemplo, entre os objetivistas, com a objetividade das estruturas, que é importante, né, e os subjetivistas com a subjetividade valorativa das representações, que também é importante, o que nós pretendemos foi demonstrar como essas narrativas em disputa e outras são expressões de práticas sociais que compõem a história e a tradição. Então, essa nossa
proposta, né, é uma proposta mesmo de reler essa tradição através da aprendizagem social. Eu acho que é isso. E, mais uma vez, obrigada. Bom, quero agradecer imensamente a professora Tayara. Eu acho que esse texto é um texto de resgate mesmo, né, de recuperação de uma luta social e política, né, que contrapõe exatamente a tal, o chamado mito da outorga, né, para usar a expressão lá do Werner, e ao mesmo e dialoga tanto com o passado, digamos assim, da chamada Primeira República, né, com o contexto do Estado Novo, mas com as narrativas complexas que se construíram por referência exatamente a essa história e que tem reflexos até hoje, né? Quando a gente fala de reforma trabalhista, de desconstitucionalização, né? De restrição de direitos sociais, enfim, esse é um texto importante exatamente para poder recuperar essa história de luta política e de colocar em questão o modo com que tradicionalmente se compreendeu a relação entre Estado e classes trabalhadoras no Brasil, né, Tayara? Acho que essa é uma questão central. Sim, sim. Então, te agradeço muito, muito pela oportunidade do diálogo, né, e do trabalho que fizemos juntos. E fazemos, né? Bom, muito obrigado. Bom, eu vou passar a palavra para o professor Rafael dos Reis Aguiar, que participa do livro com o texto em coautoria com o professor Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, que foi o seu orientador de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Esse texto se chama Moral e Bons Costumes em Tempos Sombrios, Alianças, HIV/AIDS e a Ditadura Civil-Militar Brasileira, 1964-1985. É também um texto extremamente importante, porque ele justamente lança luzes, né, sobretudo sobre os anos 80, né, Rafael, mas do ponto de vista de uma história de média e longa duração, né? Então, eu queria agradecer muito a contribuição de vocês para o livro e te passo a palavra para você poder falar sobre o texto. Muito obrigado. Excelente. Primeiramente, boa noite, pessoal. Eu queria agradecer o convite do professor Marcelo, agradecer a Editora Conhecimento por estar viabilizando, né, esse diálogo aí. É um diálogo que eu estranho, eu gosto muito desse corpo a corpo, da mão suada e tal, e eu estou tendo bastante dificuldade para lidar com essa nova realidade, inclusive para fins de trabalho, assim. Descobri que eu gosto mais de pessoas do que eu acreditava. Mas, exatamente igual o professor Marcelo falou, esse texto foi escrito em coautoria com o meu eterno orientador, né, do mestrado, o professor Alexandre Bahia, e ele veio justamente no momento em que eu estava terminando, na verdade, no começo do meu primeiro ano, do meu segundo ano de mestrado, em que eu me deparei com a insurgência desse fenômeno que foi, né, a epidemia do HIV/AIDS e o impacto que isso tem na produção histórica das identidades LGBT, especificamente, né, a identidade gay, assim. E o professor Alexandre estava já mais avançado que eu nessa pesquisa sobre, mais ou menos, saúde da população LGBT, né? Nós descobrimos esse ponto de interseção entre as nossas pesquisas, em que, no momento em que eu estava pesquisando os movimentos e ativismos LGBTs em Belo Horizonte durante a ditadura, também sob a orientação do professor Renan Quinalha, descobri que, numa análise até bastante, o termo que o professor Cristiano Paixão, eu estou no doutorado agora na UNB, e eu estou pesquisando, dando continuidade a essa pesquisa, né, que eu iniciei no mestrado.
Mas, voltando ao que eu estava dizendo, eu enxerguei nesse momento de diálogo com o professor Alexandre a necessidade de fazer uma análise um pouco palimpsesta, por assim dizer, dos momentos históricos, né? Porque o Brasil vivia uma transição no começo da década de 80, e nesse mesmo momento em que o Brasil, né, saía de uma ditadura, determinadas camadas sociais eram cometidas por um outro tipo de autoritarismo, que eu vou chamar de autoritarismo sexual, né, que é a inserção, a repatologização de determinados corpos, subjetividades, experiências pela homossexualização da HIV/AIDS, né? Então, basicamente, esse texto, ele vem trabalhar como que determinados os processos históricos, né, de dessexualização dos espaços públicos realizados pela ditadura no Brasil, né, na sua política sexual, tal como o professor Renan Quinalha vai trabalhar, viabilizou a produção discursiva e infraestrutural do HIV como de uma forma homossexualizada, né? E aí é interessante ver como que o discurso médico-jurídico na década de 80, 90, e eu vou trabalhar isso com alguns autores da teoria queer, né, autoras e autores da teoria queer, pega emprestada essa retórica da moral dos bons costumes justamente para reinserir corpos, subjetividades, experiências na dimensão da patologização, né? Para lembrar que os movimentos LGBTs e os ativismos queer estavam vivendo um período, apesar da repressão, bastante efervescente, né, com a disseminação dos ideários de maio de 68, a Revolução Sexual, e num momento extremamente inconveniente vem essa doença, que é muito pouco conhecida, uma doença que ela é transmitida por meios privados, meios que envolvem, como eu digo, coisas das quais as pessoas não querem conversar, não querem falar sobre, que é o sexo, e toda essa retórica que é construída, né, esse pânico moral que é construído em cima dessa doença pouco conhecida que acomete de forma mais contundente, determinadas pessoas, vidas, experiências, vai reafirmar uma política de deterioração identitária em relação às pessoas sexodissidentes, né? Ou então que desejam diferente. Então, nesse trabalho, né, eu e o professor Alexandre, a gente busca trazer um pouco desse panorama histórico do que foi, da retórica da ditadura, do autoritarismo sexual, né, sendo apropriado pelo discurso médico jurídico de defesa da moral dos bons costumes, né, da propaganda anti-promiscuidade, como que isso vai alcançar né, o processo da Constituinte mesmo, em 1987, 1988, e é interessante ver como que termos como peste gay, câncer gay, estão presentes nessas discussões, inclusive no que diz respeito a determinados momentos em que a cidadania LGBT ela é colocada em xeque, e aí a razão pela qual determinados direitos não são reconhecidos, né, determinados critérios, tal como os fundamentos da República, né, a vedação a discriminação por orientação sexual, isso é retirado do texto justamente porque o Brasil não queria saber de sexo na Constituinte, né. Então, ao longo do texto, a gente vai trabalhando como que essa produção discursiva se deu e fazendo algumas retomadas, né, em relação à política sexual da ditadura, para chegar à formação das alianças, né. Nesse momento, eu e o professor Alexandre, a gente enxerga e a gente elabora, a partir da Butler, basicamente, como que determinados movimentos, militâncias e articulações, para além das pautas da LGBTs, vêm para romper esse silêncio eloquente, né, que cobria tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, para trazer à tona essa questão da homofobia estrutural que recaía sobre as vidas especialmente gays, né, mas as vidas LGBTs,
trazendo visibilidade a essas questões e causando determinadas mobilizações em prol de vidas mais vivíveis, né? Então, é um texto que eu, tal como o professor Alexandre, né, ele mais para o lado da saúde LGBT, ou mais para memória LGBT, eu estou trabalhando com a crítica queer ao direito, agora no doutorado, estou permeando essa questão, o trauma em relação ao HIV/AIDS, né, que é uma epidemia que atinge agora a sua quarta geração e que atingiu muitos guerrilheiros, muitos resistentes, que não morreram, que resistiram à ditadura, mas morreram por causa da ausência de infraestrutura e o moralismo institucional, né, que recai sobre as questões discutem o sexo desviante, por assim dizer, né? Mas é isso, eu acho que é uma honra para mim compor esse grupo de pesquisadoras e pesquisadores incríveis. Eu estou recém-aprovado no doutorado, é um texto que eu escrevi no início do meu segundo ano de mestrado, com todo o apoio do professor Alexandre, a quem eu agradeço muito, ele está assistindo aí, um beijo, Ale. E eu estou muito agradecido por ter a oportunidade de dialogar com vocês e textos posteriores meus que eu tô trabalhando vão aperfeiçoando a ideia presente, as ideias presentes do livro, mas basicamente é isso, sim, convido todos a lerem, estou bastante curioso para receber o meu livro. Bom, muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael. Quero agradecer a você, agradecer mais uma vez ao Alexandre pela contribuição de vocês, e fantástico, né? Porque é um modo de tratar desse processo de transição, né? Da ditadura para a redemocratização, recuperando aquilo que a Tayara chamava atenção, né? Uma memória subterrânea, né? Com a qual, naquele momento, o Brasil não soube lidar, né? Exatamente. Né? Eu me lembro de alguns constitucionalistas, né, mas, inclusive, constitucionalistas progressistas que participaram, inclusive, da assessoria da Constituinte, dizendo assim: não, se entendeu que não seria bom lá entre os dispositivos do artigo 3º da Constituição falar de proibição de discriminação de orientação sexual, e aí vem o argumento mais cretino, né? Por causa da pedofilia, da zoofilia, e por aí vai afora. E, ao mesmo tempo, ao adotar, né, a redação segundo a qual e quaisquer outras formas de discriminação, ao invés de fechar o texto, abrir o texto à possibilidade de construção, tanto jurisprudencial quanto legislativa, o caso, por exemplo, do reconhecimento da união homoafetiva, e, mais recentemente, eu acho que é uma grande vitória, ainda que por maioria, né, a possibilidade, inclusive, da doação de sangue, enfim, decidida recentissimamente, né, no Tribunal Federal. Quer dizer, isso representa aí toda uma trajetória de luta e de visibilização do movimento que nesse momento dos anos 80 sofreu uma inflexão em razão justamente dessa estigmatização, né, ali construída, né? Raça, como é que é? Peste gay, câncer gay, raça degenerada, né? Depois falam que homofobia não é racismo, né? Enfim. Então, eu te agradeço muito, Alexandre, mais uma vez, por essa contribuição. E aí eu que agradeço. Quero passar a palavra, então, para o professor Diogo Baixa Silva. O Diogo, ele, digamos assim, fecha com chave de ouro o texto, né? Esse livro ele tem 18 capítulos, né? E o Diogo, então, ele fecha o livro, né, no capítulo 18, no 18º, Crise política e teoria da Constituição, narrativa da crise ou crise
da narrativa constitucional, né? Quero agradecer mais uma vez ao Diogo, né? Agradecer ao Diogo por uma tripla oportunidade, né? Pela oportunidade aí, de podermos trabalhar juntos, ele, professor José Ribas Vieira, e eu durante o doutorado, né, na Federal do Rio de Janeiro, a oportunidade desse diálogo, né, dessa contribuição. Afinal de contas, nós somos coautores aí de dezenas de textos, de 2 livros, inclusive, né, em que o Alexandre Bahia tem uma participação decisiva, né? Aliás, o Alexandre em princípio, nosso elo de ligação, né? E também, né, por essa contribuição que agora é feita num novo momento, né? No momento em que o Diogo está fazendo também a sua pesquisa de pós-doutorado na UFMG. Então, crise política e teoria da Constituição, narrativa da crise ou crise da narrativa constitucional. Passo, então, a palavra para o Diogo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer imensamente a oportunidade aqui, professor Marcelo, de compor esse grupo de pesquisadoras e pesquisadores tão brilhantes como Tayara, Rafael, Isabela, Igor e Hernani. Quero agradecer a oportunidade dada pela editora Conhecimento, na pessoa da Vanesca. Quero também, principalmente, te agradecer, Marcelo, e dizer que esse é um dos raros textos em que nós não trabalhamos em conjunto, mas aqui nós temos o seu rastro, e eu vou começar já contextualizando aqui o que eu pretendi com esse texto, e contextualizando também um autor que é um autor muito caro, tanto para o professor Marcelo, quanto para tantos outros teóricos aqui no Brasil, e que ele está presente nesse texto. Na verdade, esse artigo ele é uma reflexão marginal em torno da minha tese. E quando nós estamos falando de reflexão marginal, nós não estamos querendo dizer que ela seria, como eu posso dizer, uma reflexão menor. Ela é uma reflexão marginal e que tende a se tornar central. Esse deslocamento entre margem e centro é algo que nos parece principal para trabalharmos aqui nesse texto. Mas esse texto também, o professor Marcelo e demais colegas, é uma reflexão sobre o tempo presente, como diz o professor Hernani. E aí nós temos o risco que nós temos que assumir, que é um risco de não propormos um fechamento, uma clausura interpretativa, mas propormos uma reflexão. E esse texto, na verdade, é muito mais uma reflexão em torno de algumas narrativas de teoria da Constituição e teoria de Constituição, como também gosta muito de dizer o professor Marcelo. Eu parto aqui do texto e eu parto da análise do que significou para nós que ainda estamos vivendo uma determinada onda conservadora. Essa onda conservadora que tem um início, pelo menos no globo, tem um início com a Primavera Árabe, ela é cooptada, na verdade, ela é incentivada pela crise econômico-financeira de 2008. Mas essa crise que perpassa não só a Primavera Árabe, chega a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro e de Salvini na Itália, ela tomou uma determinada interpretação na teoria da Constituição. E é mais ou menos o que eu gostaria de salientar no trabalho, é como essa teoria da Constituição interpreta essas crises, essas ondas conservadoras. Bom, nós devemos partir do princípio de que as transições de regimes políticos, tanto as transições de regimes democráticos ou regimes autoritários, elas, principalmente para uma
democratização, né, ela não acontece de uma vez por todas. Então, essas aspirações de liberdade, como, né, muitos autores, muitos filósofos, como Hannah Arendt trabalha, elas acabam cooptadas, se transformando em uma onda contra-revolucionária ou conservadora. E, nessa perspectiva, a teoria constitucional, principalmente norte-americana, de autores como Balkin, de autores como Tushnet, nos traz um aparato conceitual que seria, até então, novo no nosso vocabulário jurídico-político de teoria da Constituição. Por exemplo, trabalham esses autores com a noção de jogo duro constitucional, constitucional hardball, constitucional road, decadência democrática, enfim, todos esses aparatos, né, conceituais trazidos por essa teoria da Constituição, principalmente de vertente norte-americana, eles nos trazem a ideia de que a Constituição ou o projeto constitucional tem uma crise. Essa crise, eles identificam, olha, essa crise constitucional, ela perpassa pela noção de que há uma crise institucional, uma crise dos poderes, e há também um elemento populista, tá? Esquecendo-se, claro, obviamente, que a própria conceito ou definição de populismo é um conceito polissêmico, é um conceito ambivalente. Tanto se pode entender ele como uma noção progressista, como uma noção conservadora, né? Basta lembrarmos aqui da razão populista do Ernesto Laclau. Mas não só isso. Todas essas análises da teoria constitucional norte-americana têm, né, em conjunto, uma ideia de que a crise constitucional, a crise política, traz uma crise no sentido da própria Constituição. Tá? E essa crise no sentido da própria Constituição, ela é, primeiro, mal entendida em termos teóricos, e é isso que talvez o meu artigo pretende, é dizer, olha, nós não temos uma crise de Constituição ou da Constituição, nós temos uma crise da narrativa constitucional que desconsidera, e aí pegando, né, uma ideia também muito cara ao professor Marcelo Catoni, que é a ideia de um constitucionalismo por vir, uma ideia também de uma democracia sem espera, pegando essa ideia de que nós vivemos em balizas de uma comunidade de princípios em torno da qual nós somos considerados como os membros livres e iguais, e que essa comunidade de princípios, ela não elimina o conflito existe como na ideia de democracia agonista, e esse antagonismo político, esse conflito, ele precisa se dar dentro dos marcos da teoria, dentro dos marcos do projeto constitucional, e que esse projeto, ele jamais se fechará, ou seja, ele jamais se encerrará, se enclausurará em torno de uma definição. Então, nós temos que essa teoria constitucional norte-americana, e tal qual aqueles que propagam essas ideias, desconsideram que nossa democracia e nossa Constituição, ou a crise política, como queira, tem que ser resolvida dentro dos marcos definidos pelo projeto constitucional de 1988. Então, acho que essa foi a minha pequena contribuição para esse grandioso livro. Muito obrigado, professor Marcelo. Tenho que te agradecer, Diogo, e mais, dizer o seguinte, eu dizia que é o capítulo assim, que fecha o livro com chave de ouro, mas abre a reflexão para os desafios que se colocam, né, aqui e agora, né, para a democracia e para o constitucionalismo. Quer dizer, a ideia mesmo da ideia do constitucionalismo por vir. Né? Se, por um lado, o direito e o constitucionalismo, né, eles são marcados aí pela diferença lá do Derrida, né? Quer dizer, não há uma contemporaneidade que faz com que esses dois conceitos eles se identifiquem, né? Há sempre uma dimensão hiperbólica do constitucionalismo em relação
ao direito, né, ou da democracia, digamos assim, em relação à política, por outro lado, as exigências que se colocam do ponto de vista do constitucionalismo e da democracia, elas são exigências que se apresentam aqui e agora como desafio que nós temos, na verdade, com que lidar, né? Então, por isso que é assim uma chave de ouro, porque ela não fecha, ela abre a reflexão, né? Será que nós temos perguntas, Vanesca? Não, por enquanto não, professor. O pessoal que está participando? Está acompanhando os Não debates? temos perguntas, não. Temos Não. o pessoal agradecendo, mas não temos, não. Acho que a gente pode fechar. Eu não sei se alguém quer fazer alguma consideração final. Fica aberto. Eu, na verdade, eu gostaria, né? Eu gostaria, na verdade, de aproveitar para poder fazer uma homenagem. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai concordar comigo, né? Sexta-feira é aniversário do professor Menelik de Carvalho Neto, né? Então a gente quer aproveitar para dar os parabéns para ele, afinal de contas, nós não estaríamos aqui se não fosse ele. Né? Menelik também foi homenageado por um livro coordenado por mim pelo Davi, publicado pela Conhecimento, né? Cuja segunda edição está em processo de produção. Essa exatamente. É a primeira, mas logo a gente está aí com a segunda edição. Então, aproveitar, na verdade, para poder agradecer ao Menelik por tudo que ele é e ele representa para nós todas e todos, né? E dizer que essa experiência ela só é possível justamente em razão da importância que ele tem, né? Para a vida, para a trajetória de todos nós. Então, eu queria só aproveitar para poder fazer esse agradecimento para o Menelik, dizer que, como a Vanesca disse, a segunda edição do livro em homenagem a ele está a caminho, ampliada, inclusive com a participação de outras professoras, de outros pesquisadores, né, que não puderam participar da primeira edição. Né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, a Isabela, ao Igor, né, ao Hernani, que estava aqui, a Tayara, ao Rafael e ao Diogo, pela oportunidade do diálogo e pela contribuição que vocês deram para esse livro, né, para o constitucionalismo e história do direito, né, e dizer que estou morrendo de saudade de vocês, né, e é um pouco aquilo que o Rafael disse, né, sintam-se aí, né, abraçados, né, e beijados de longe, né, e depois que tudo isso passar, né, Vanessa, que nós vamos fazer também um lançamento presencial, juntando todo mundo. Excelente. Inclusive com a participação do Gustavo, né, que não pôde estar conosco hoje. Muito obrigado. Na UNB também, professor. Vanesca, sim. Só fazer uma recuperação aqui. Ainda eu não sou caçulinha, segundo o Davi, porque a gente precisa acabar o doutorado, né? Mas dizer como é que essas duas lives também transparecem duas gerações, ou três, quem sabe, de pesquisadores passando pelas mãos do professor Marcelo, que veio do professor Menelik. Então, que esse livro também demonstra um projeto aí de muitos anos e de um saber construído coletivamente com várias gerações, né? E essas duas lives, mesmo que de forma invisível, demarcam essas gerações. Eu e Tayara conversamos sobre isso, e é uma alegria compor e continuar essa trajetória, né? Que se torna muito mais... É uma responsabilidade maior, tá? Nessas gerações que estão no porvir, e agradecer mesmo a livraria por possibilitar duas lives com tantos pesquisadores juntos. Obrigada, Vanessa.
Muito obrigado, Vanessa. Oh, eu que Obrigado pelo Eu que conhecimento. agradeço demais vocês, né? Tão prontamente todo mundo aceitou o convite. Foram 2 lives muito importantes. Eu acho que é importante aí a gente entender o que aconteceu no passado para a gente compreender melhor o presente, até vislumbrar um futuro, né? Um futuro diferente. Bom, muito obrigada aí, né? Todos os professores que tiveram, tanto da primeira quanto da segunda live. Elas vão ficar todas disponíveis no Facebook, tá? E aí, me coloca à disposição, falar que a editora está nós estamos assim, muito orgulhosos e muito gratos por participar e publicar esse livro, que tem realmente nos dado um retorno muito bom, tá? E quem quiser adquirir o livro, entra no site da Conhecimento, ele está lá disponível. E fica aqui o convite, se os autores quiserem voltar para outras lives, vamos falar de outros assuntos ligados ao mesmo tempo. Então, muito boa noite, muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho. Boa noite.